Ótimo. Então, hoje estou aqui com vários convidados super especiais, professor Dalton, professor de mestrado e também foi professor na graduação aqui na AMBA, já atua conosco há 12 anos. Professor Paulo Márcio, que é como professor visitante aqui conosco, é professor da FUMEC, fazendo um processo de professor visitante conosco, conduziu o PPO, que foi o projeto de publicação orientada, então, projeto de publicação orientada, e orientou e ajudou diversos mestrandos. Entre os mestrandos temos a presença da Ana Carolina, da Júlia Tiburcio, da Ellen Nascimento e da Laura Mesquita. São mestrandos, participaram de um grupo de mestrandos que publicaram artigos no Comped, realizado em Fortaleza neste ano de 2023. O colega Dalton sempre comenta que não apertava a mão de ninguém da Ambra, apesar dele ter contato com a Ambra desde 2011, ele somente nesse ano de 2023 foi que ele teve a oportunidade de apertar a mão do professor Fernando Meneguin e perguntou para o Meneguin se eu existia de carne e osso, se eu era um processo de inteligência artificial. Eu falei, a Ambra é muito boa de tecnologia, mas ainda nem tanto. E o Dalton agora teve a oportunidade de apertar a mão e dar abraços em várias outras pessoas da Ambra. Então, Dalton, você que foi coordenador de GT no Comped, conta para nós um pouco sobre a experiência desse evento realizado em Fortaleza. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Alfredo, pela introdução. E a verdade, conheci pessoalmente o Meneguin, apesar de ter sido professor dele, apesar de nós conversarmos muito pelo celular, mas pessoalmente em carne eu só conheci ele esse ano. Isso demonstra como a Ambra foi pioneira no ensino online. Começamos desde 2011, o Alfredo já divulgou uma informação confidencial do tempo que eu tenho de casa, de Ambra, de 12 anos, já há muito tempo atrás, e é muito bacana ver como a instituição vem crescendo nesse período, vem se consolidando e ocupando espaços que são seus por direito. E por que eu falo isso? Porque como coordenador de GT, eu tive a oportunidade de ler diversos artigos. Nosso papel enquanto coordenador é ler os artigos que são apresentados pelos discentes de mestrado, de doutorado, inclusive com alguns professores doutores que também apresentam, e foi muito gratificante ver como os alunos da Ambra, as alunas da Ambra, a Ana, a Júlia, a Ellen, a Laura, aí orientada pelo professor Paulo, escreveram artigos com bastante substância, com metodologia impecável, dialogando com as fontes do direito corretas, textos atualizados, justificados, com um problema, metodologia clara, o que é fundamental em qualquer congresso científico. E foi também muito interessante, Alfredo, vê-las apresentando, expondo seus argumentos, expondo seus pontos de vista, demonstrando que a nossa atuação enquanto docente está dando certo, estamos conseguindo formar aí uma nova geração de mestres e, quiçá, futuras doutoras, futuras doutoras dentro da área do direito e correlatas, que de fato levam a academia a sério, que levam a metodologia a sério, porque a propósito da Ambra, se me permite, sempre foi levar a teoria para a realidade, modificar a realidade com argumentos, com dados, com trabalhos de fato muito bem elaborados. E se me permite também aí fazer uma pequena propaganda pessoal, mas nem tanto, tive até a oportunidade de orientar uma mestranda nossa, o Alfredo deve se lembrar, que venceu um prêmio recentemente. A Karen, exatamente, Karen Sturm venceu um prêmio destinado a mulheres dos artigos científicos de mestrado e doutorado. Ela, concorrendo lá com várias mestres, doutoras, foi lá e recebeu um prêmio por uma pequena parte da sua dissertação de mestrado. Tamanha era a qualidade. Qualidade essa que eu também vi no Comped, uma qualidade muito superior a outros trabalhos que não continham problema de pesquisa, que tinham problemas metodológicos que os artigos da Ambra não possuíam. E acredito que isso muito se deva ao empenho da Ana, da Júlia, da Ellen e da Laura, mas também se deve ao professor Paulo Márcio, aí, que as orientou muito bem. E aí, Paulo, passo para você contar como é que foi essa jornada aí com essas nossas meninas aí que estão conquistando o mundo jurídico, ou conquistarão em breve. Olá, professor Dalton, olá, Alfredo, Ana, Júlia, Ellen, Laura. Estou muito feliz
né? Agradecido, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade. Eu sempre faço questão de destacar com o Alfredo. Foi um sonho, uma oportunidade, algo que eu tinha, né, por meta, mais uma meta riscada dos planos, e fiquei muito feliz. Primeiro, o tempo era curto, né? Quando o convite desafio foi apresentado pelo Alfredo, né, apresentamos algumas bases e veio o Comped como uma grande oportunidade. Eu fiquei muito entusiasmado com o envolvimento das mestrandas, aceitaram o desafio, e a gente percebia, professor Dalton, ao início até uma certa timidez de expor o trabalho, por isso nós incentivamos a realização de duplas, até como a grande maioria das revistas jurídicas permite a produção dos trabalhos em coautoria. E foi uma alegria muito grande, foi uma emoção, a palavra que mais marcou foi emoção, poder encontrar as colegas, abraçá-las, e também ver, Alfredo, eu achei muito interessante a respeitabilidade que a Ambra tem, né? A gente conversava com colegas, professores, coordenadores de cursos, de mestrados, doutorados, lá em Fortaleza, vários destacando o conhecimento da Ambra, ressaltando o trabalho, e foi o quê? Um grande coroamento também de novas etapas. Mas ninguém melhor, professor Dalton e Alfredo, que as próprias mestrandas, né, para compartilharem conosco a experiência delas com esse envolvimento, o prazo muito curto. E aí vamos começar aqui com a Ana Carolina. Olá, pessoal. Assim, a gente, como o professor bem falou, foi muito curto o tempo, a gente já sabia, eu particularmente já sabia que a gente estava caminhando para o caminho realmente da publicação futura, até porque os nossos professores das outras disciplinas sempre nos exigiram muito, né, especialmente essa questão da metodologia, de ter uma pesquisa sólida. Isso as disciplinas que a gente passa, né, ao longo das matérias do mestrado, mas, sem dúvidas, a disciplina do PPO, com o professor Paulo nos orientando e trazendo essa possibilidade, essa perspectiva do Congresso, não só do Congresso, mas também da publicação, e como adequar o nosso artigo para uma publicação. Foi um trabalho, apesar de ter sido um tempo curto, a gente teve assim, aulas de muita explicação, de muito aprendizado, não só com as nossas, né, com o meu artigo, mas com os artigos dos outros colegas. Isso também nos ajudou até ter um ânimo para, num curto prazo, a gente conseguir adaptar o edital. E aí foi uma verdadeira loucura. Eu acredito que o professor Paulo, porque ele recebeu mensagens de muitos alunos, eu mesmo mandei mensagem em feriado, 7 de setembro, eu passei a tarde inteira com o professor Paulo no WhatsApp, editando o artigo, e foi assim, uma grande surpresa, porque até eu comentei isso, né, a gente pessoalmente comentou, de que o conhecimento era tanto do professor que ele identificava em questão de segundos aonde estava o problema, né, não só na formatação, mas também da metodologia, e que depois isso foi corroborado e muito melhor explicado pelo professor Dalton, que a gente teve a honra, né, de participar dos grupos em que ele foi coordenador. E aí sim a gente, eu brincando, já brinquei com ele, que a gente, como se fosse uma qualificação, nosso artigo foi novamente qualificado, porque ali a gente recebeu com muito carinho, com muito respeito e com muito profissionalismo orientações de como a gente pode melhorar, né, e para o futuro. Mas sim, fiquei também muito feliz de ter o meu artigo ali aprovado e bem criticado,
junto com outros artigos, até de professores doutores que estavam ali, né, alguns coordenadores de GT, então a gente teve essa oportunidade de estar ali em igualdade de condições. Isso é muito bom, um reconhecimento muito bom para o nosso trabalho. A gente sabe o quanto a gente tem que caminhar ainda, pelo menos para mim, foi o primeiro congresso, foi o primeiro artigo aprovado numa comissão, com professores renomados avaliando, então, assim, foi uma situação nova. De fato, a expectativa do Congresso, quando eu enviei para ver se seria aprovado, né, eu submeti o artigo, eu não tinha muita expectativa, porque era o primeiro, a gente, né, faz aquela avaliação, não, acho que não estou preparada, mas eu sabia que o professor Paulo já tinha dado todas as dicas possíveis e imagináveis de como fazer isso acontecer, e quando recebia a notícia pelo edital, a gente trocou mensagem, aí veio, né, o momento de concretizar a ida a um congresso, né, sendo participante. E conhecer também os amigos, né, assim como o professor Dalton, a gente também não conhecia os colegas, sempre online, cada um está num estado diferente, isso é muito legal, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas de vários cantinhos, né, do Brasil, e foi uma experiência muito, muito, muito rica, não só de conhecimento, não só de confirmar o que o nosso caminho nos reserva, né, a pesquisa, não só o diploma em si, mas ter referendar, né, e confirmar a qualidade de ensino da Ambra, que a gente já sabia disso, mas eu acho que faltava, né, um momento da gente ter a confirmação disso e mostrar isso para outras instituições. Eu acho que isso aconteceu. Assim como o professor Paulo falou, eu também ouvi de vários professores que eu conheço, que são aqui do Rio de Janeiro, falando da Ambra e sabendo quanto a Ambra cresceu nos últimos anos e vendo a quantidade de alunos que estavam lá no Compete. Então, foi muito legal. Foi uma experiência, assim, bem, bem, bem rica e que serviu não só de um momento de a gente se conhecer e confraternizar também, que eu acho que foi um dos momentos que a gente pôde celebrar, né, o momento do mestrado, mas de consolidar a instituição, trazer visibilidade e dar um ânimo para que a gente possa publicar cada vez mais e realmente tornar a pesquisa como uma coisa natural nas nossas vidas, né? E com as técnicas e as orientações para os professores, fica muito, muito mais fácil. Legal, Ana. E, Alfredo, professor Dalton, me chamou muita atenção, eu fiquei algumas vezes até observando de longe, algumas pessoas ainda têm uma crítica, uma desconfiança sobre o ensino da internet, mas como que parecia que, e aí eu queria ouvir da Ellen, como parecia que a Júlia, a Ellen, a Ana e a Laura já se conheciam, parecia algo espiritual, porque havia um engajamento tão grande que eu confesso, Alfredo, eu fiquei muito surpreso que eu nunca vi nem por colegas que se relacionam presencialmente, diariamente. Então, Ellen, explica isso para a gente, como é que foi? Uma torcendo para a outra, ajudando a cooperação. Olá, queridos. Essa pergunta, professor, ela vem de um lugar, primeiramente, da gentileza, óbvio, nós não podemos deixar de falar isso, da gentileza da Júlia, a prestabilidade. A partir do momento em que se disse que o Comped era em Fortaleza, a Júlia abriu os braços para todo mundo. Se predispôs a nos receber, a indicar restaurantes, hotéis, enfim, ela foi a nossa anfitriã, assim, com todos os méritos. Isso já deu uma certa, um aconchego, porque todos nós somos cada um de um lugar. Isso é um aspecto que nós não podemos deixar de falar. A atitude dela foi muito gentil já dentro do grupo do PPO. E, no segundo momento, eu engano quando se fala isso, que o ensino à distância distancia as pessoas. Vai de quem quer. Né? Eu já fiz algumas matérias com a Ana, fiz matérias com a Virgínia, que é coautora do artigo que eu publiquei. Sou amiga da Virgínia, converso com a Virgínia quase todos os dias.
A Ana, ontem estávamos conversando, a Júlia cheguei, estava me perguntando, Laura perguntando, enfim. A Ambra promove essa interação. É para quem quer, é óbvio que existem pessoas que têm um posicionamento mais fechado, que até optam por educação à distância por esse motivo, preferem não ser, são mais introspectivas, mas não é necessário. O ensino à distância que a Ambra promove é para que as pessoas sejam amigas. Você pode pegar o seu WhatsApp e mandar uma mensagem, enviar uma mensagem para a professora Leane, para o professor Paulo Alfredo, que são pessoas que estão mais à frente, para a Tamires, não na hora, é óbvio, por causa dos problemas, mas eles vão nos responder. E se você disser assim, eu preciso que você me ligue, estou com um problema urgente, eles vão te ligar. Então, assim, essa é a diferença que as pessoas não entendem. Elas acham que o nosso curso da Ambra é aquele em que você entra, as aulas estão gravadas, existe um professor orientador, que se ele quiser um dia, ele aparece lá e conversa com você. Aí aparece uma prova numa determinada data, você faz a prova, que as respostas estão todas na internet, e você responde e tira nota total. E a Ambra não é assim. Então, eu vejo que vem desse lugar de ser real. As nossas aulas, elas são reais. O professor Paulo está ali na aula. Eu não tive o prazer ainda de ter a aula, não sei nem se terei por conta do viés da minha temática, que é a resolução de conflitos com o professor Dalton, mas ele está ali real. Os meus outros professores, a mesma coisa. Já encontrei com a professora Bianca, com o professor Daniel no Rio, e eles são reais, eles não são inteligência artificial. São pessoas que te recebem com carinho, como bem o senhor também, nós somos de Belo Horizonte. Nós dois estamos aqui, mas nós nos conhecemos em Fortaleza. Nós somos pessoas de carne e osso, e a Ambra promove essa interação para que conversemos, para que troquemos contatos em grupos, todas as matérias têm o grupo da matéria para discussões. Agora vai do aluno querer participar ou não. E o PPO, ele foi muito importante, foi exatamente nesse sentido, que ele começou com o número de alunos, ele foi se restringindo, cada um por conta dos seus motivos pessoais, e no final ficou realmente, digamos assim, os que queriam tentar. E essas pessoas, elas realmente estavam ali, umas interessadas em ajudar as outras, interagir com as outras. É um dando uma dica para o outro, é um colega tentando adequar a ideia do outro, o senhor nos orientando ali. E por isso que deu certo, porque foi um trabalho em conjunto, não só dos coautores, mas dos colegas que estavam ali no grupo. Por esse o motivo de funcionar. Acho que o mérito maior em relação ao grupo de PPO e a atuação da Ambra, a forma que a Ambra conduziu, essa ideia que nós não podemos deixar de frisar, que surgiu do Alfredo, foi isso. Fazer com que os que tivessem interesse realmente fossem ali um time. Nós éramos um time. E esse time queria vencer. E conseguimos chegar até o Compete. E no segundo momento, que não faz parte da pergunta do senhor, eu não posso deixar de dizer que, além de todo o aprendizado que eu tive com o senhor em matéria de metodologia, que eu ainda não estudei, preciso deixar isso bem claro, eu não fiz a matéria de metodologia ainda. Então, era bem complicado entender um edital, analisar. Mas o senhor, assim, foi primordial, foi brilhante, foi o ponto-chave para eu conseguir compreender como se montaria, digamos assim, um artigo científico. E foi como a Ana disse, eu enviei, vamos enviar, né? Não, eu já tenho, vamos tentar o sim. Mas, de assistir, porque eu assisti todas as apresentações, as avaliações do professor Dalton, elas foram de uma importância ímpar, para que nós pudéssemos ver o que é um artigo científico, porque nós já sabíamos um pouquinho de como se escreve, um pouco pela nossa experiência, não vamos ser arrogantes, o senhor nos ensinou muito, mas nós não somos avaliadores, mas nós vimos muitos, todas nós. E os GTs em que o professor Dalton estava, nós assistimos, eu pelo menos só não assisti o da Júlia, porque era no mesmo dia que o meu. E ele não era avaliador, ele estava só presente. A técnica, realmente, que ele ensina e que ele exige, ela é perfeita. Isso eu posso dizer porque eu leio muitos artigos. Então, assim, a Ambra, ela é
ela prima por uma técnica que o professor Dalto traz com muita clareza. Assim, é simples entender o que ele quer dizer. Talvez você não consiga adequar, você não consiga entrar naquele mundo, mas de ouvir um artigo de um terceiro e ter a percepção dos comentários dele, você vê com clareza o quanto o professor Dalton é competente e o quanto a Ambra prima por isso, e por primar por isso é que nós conseguimos estar no Comped. Nós fomos 4 alunas que estivemos lá representando a Ambra. Então, assim, é um número significativo. E eu não posso dizer onde e não posso dizer detalhes, mas nós já temos mais 5 artigos aprovados numa primeira aprovação em uma outra instituição que só depois do dia 3 de dezembro, ou seja, é uma instituição de renome também. Então, é fruto desse trabalho, que inclusive as meninas estão, né? A maioria das meninas estão, tem outros colegas que estão também lá. Então, assim, eu só tenho que agradecer e dizer que foi brilhante, e principalmente eu, como é a minha maneira de ser, para encerrar as minhas falas, de tudo que tive lá em Fortaleza, tudo que aprendi, o que eu trouxe mais dentro do meu coração foram os abraços. Conhecê-los pessoalmente, os abraços da minha querida Ana, da Laura, de Júlia, do professor Paulo, do professor Dalton, da esposa do professor Dalton, que nós não podemos deixar de citar, a Kelly, que é uma pessoa extremamente gentil. Isso eu vou guardar para sempre no meu coração. E eu creio que poucas instituições promovam isso e tenham pessoas com esse coração, com essa disponibilidade de olhar o aluno dessa forma. Como, não digamos que nós não somos iguais, no quesito, professores sabem mais do que os alunos, mas nós somos seres humanos e todos merecemos o respeito, cada um na sua forma, e a Ambra tem muito disso para com os alunos. Eu só tenho que agradecer, ficar muito feliz e sempre, sempre, sempre elevar o nome da Ambra e das minhas queridas colegas e dos meus professores e os que vierem, que contribuírem com isso. Muito obrigada, gente. Legal, Ellen. Eu acredito muito, né, na força da contribuição da espiritualidade. Acredito que da sorte acontece. Quem trabalha muito, quem dedica muito, a sorte ajuda, né? Contém ironia. Mas, turma, me chamou muita atenção porque, vejamos, o próprio GT de Direito do Trabalho não é a minha área de origem, muito pelo contrário. Mas nós observamos temas que envolvem disruptividade, entendimentos contrários, pessoas ainda, pesquisadores ainda questionando as atividades profissionais nas novas tecnologias, e o trabalho que o professor Dalton fez, que eu confesso que eu nunca vi. Falei com o Alfredo, né, que para mim esse Comped foi um divisor de águas. Interessante que a minha percepção, até com o primeiro Comped de vocês, os nossos artigos foram os últimos. Então foi uma oportunidade muito interessante que nós pudemos analisar, modelar as apresentações anteriores, tirar de bom, o bom, não fazer o ruim, e ainda contar o quê? Contar com aquela metodologia feita pelo professor Dalton. Deixar muito bem claro, o evento é perfeito? Claro que não. Claro que não. Ele é feito por pessoas e é muito interessante a gente falar, até em razão a quem critica a tecnologia. Quando a gente pega, por exemplo, a própria Amazon e a Apple, boa parte dos profissionais, dos profissionais contratados, cerca de 40%, são antropólogos, para conhecer pessoas. Então, isso é um equívoco falar que a internet afasta as pessoas. Muito pelo contrário. E, Júlia, conta pra gente, aí, como é que foi a sensação de ver aí a sua cidade que você escolheu, ter um filho natural aí do Ceará,
Como é que foi a movimentação na cidade, os contatos, né, a experiência com o 30º Comped? Oi, gente, boa noite não, né? Boa tarde, boa noite. Professor Paulo, eu vi uma certa movimentação no início aqui na cidade, mas não vi tanta divulgação, sabe, do Congresso. Quando foi chegando mais perto, aí sim, aí eu vi mais divulgações. E a expectativa estava muito alta para receber vocês aqui, para participar do Congresso, estava muito alta, estava muito ansiosa por isso. Também foi o meu primeiro, né? Então não sabia o que vinha pela frente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Como vocês disseram aí, acho que o santo bateu, né? De nós todos aqui. Era como se a gente tivesse muitos e muitos anos de amizade. Na verdade, não, né? Eu vi, tem gente, eu vi uma única vez em módulos da universidade e não vi nunca mais. Então, quando vocês chegaram aqui, foi sensacional, assim, foi muito bom. E participar de um congresso, né, nesse nível, com tantas pessoas qualificadas, com tanta gente importante, né, foi muito desafiador, agregou demais a minha experiência profissional, pessoal também, né, e é só gratidão, e como a gente tem conversado aí nos grupos de WhatsApp, é daqui para frente, agora vamos publicar mais, a gente já tem os direcionamentos, o professor Paulo foi excepcional nas aulas, explicando para a gente como é que tinha que fazer, deixando a gente até um pouco mais, menos, né, desesperada com relação a isso, porque realmente, gente, artigo científico a gente acha que é uma coisa surreal, que a gente nunca vai chegar lá, mas a gente chega, e o professor Paulo, ele foi certeiro nas falas dele durante as aulas. O professor Dalton aqui, ele simplesmente brilhou, ele se destacou de uma forma ímpar, assim. A gente via a análise pelos outros coordenadores, né, de GT, e era muito diferente. O professor Dalton, com toda a expertise, a fala segura, passava para a gente questões técnicas excepcionais. E aí as meninas, né, apresentando cada um seu artigo, cada um com a sua temática bem polêmica, trazendo segurança na fala também, força, né? Foi muito bom, gente, foi muito bom. Eu espero que a gente se encontre em outros eventos e que a gente proporcione mais esse ciclo, né? Que a gente fortaleça esse ciclo nosso que a gente criou. Muito bom. Laura, compartilha, abre o coração para a gente. Como é que foi? Não vou participar? Aliás, não sei nem se eu vou entrar no PPO. Entrei, estou continuando. Artigo selecionado, comprar passagem, nossa, o trajeto. Não é um artigo, gente. Tem comprar passagem, né? Tem que fazer o investimento, jornada de aeroporto, congresso, hospedagem. Como é que foi, Laura, essa parte aí fora do artigo? Bastidores. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom revê-los novamente. Assim, me sinto em casa aqui com vocês. Eu estava comentando aqui que eu antes tinha colegas, agora eu tenho amigos. Foi muito bom estar junto com vocês, compartilhar. Muito divertido, muitas coisas engraçadas também para quebrar aquela tensão, né? E assim, eu tive uma experiência muito legal, porque, como o professor bem disse, eu nem ia participar, caí de paraquedas no grupo, eu pensava que eu ia ficar só 2 semanas e logo ia sair, eu entrei meio que como espiã para ver o que é esse negócio de PPO, eu queria saber como que funcionava esse PPO, até porque eu falava assim, eu estou tão cheia aqui com a minha dissertação, um artigo científico é coisa de outro mundo, como assim, vou publicar um artigo científico? O que é isso? Isso aí é muito além. Até eu conseguir organizar um artigo para ele ser publicado, isso aí eu vou demorar muito tempo.
E, assim, no grupo mesmo de PPO, as meninas bem sabem, a gente, além de aprender, tinha a questão da motivação também do professor. Ele, que é isso, imagina, acredita, vai dar certo. Não, vamos lá, corrige isso aqui, corrige aquilo ali. E eu fui muito levada pela questão da motivação também. A motivação foi o que me fez ir até o fim. Porque se eu não tivesse a motivação, eu talvez teria desistido, porque eu achava que seria bem complicado finalizar um artigo científico. Mas, enfim, aí, concluindo o artigo científico, envia, de repente, a aprovação, aí fico sabendo que eu tenho que ir lá em Fortaleza apresentar. Falei, não, como assim? Não é só você mandar e pronto, tá ok? Não, tenho que ir para Fortaleza. Assim, não é difícil ir para Fortaleza, né, gente? Fortaleza, quem que não quer? Ir para Fortaleza? Lógico, eu vou dar um jeito de ir. E aí fui para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, que eu cheguei no aeroporto lá de Fortaleza, eu fiquei imaginando, gente, eu estou aqui, estou em Fortaleza mesmo, eu vim. Vou apresentar um artigo científico. E assim, resumindo a minha fala, quando eu cheguei lá mesmo no próprio congresso, que eu vi aquela abertura do congresso ali no ginásio, aquele tanto de gente ali do direito, pessoas importantes, todo mundo ali posicionado, fazendo aquela abertura, com tantas palavras, assim, tantas experiências que eles foram contando ali, eu me senti, assim, muito especial. Eu falei, que é isso? Olha onde que eu cheguei, né, com o meu artigo. Aquela que não ia participar, tá aqui nesse congresso desse tamanho. Assim, eu, de fato, eu fiquei até um pouco emocionada no dia. Não comentei com vocês para dizer que eu era durona, mas eu fiquei, tá? Mas aí, assim, quando a gente foi para as salas de GT, já caminhando para frente, que eu vi o pessoal, todo mundo sentado lá com seu artigo lá, se preparando para apresentar, e eu falei assim, o que é que eu vou falar? Embora você saiba do seu tema, o que é que você quer levar ali como abordagem, você fica pensando, o que é que eu vou falar a respeito? Será que eu devo falar isso? Será que eu devo falar aquilo? E o professor Paulo sempre falava, gente, é muito tranquilo, é muito rápido, quando você vê, já acabou. Então, assim, vocês não vão precisar ficar falando muita coisa. Coloca a parte principal, né? Leva o problema, aí leva o resultado ali do que você apresentou, e é isso. Eu falei, não, mas não pode ser, eu tenho que falar tudo. Como assim? Eu escrevi várias páginas, eu vou falar só isso? Eu ficava com esse conflito, né? Mas, enfim, de fato, foi bastante rápido mesmo a apresentação. O professor Dalto, nós todas aqui, né, tivemos a sorte de ter o professor Dalto como nosso avaliador. Eu tinha um pouco de medo, tá, do professor Dalto, porque eu achava ele muito sério, estudei com ele, falava, professor Dalto está aqui para me avaliar, que maravilha, né? Eu falava, e agora? O professor Paulo falou que ia ser uma paz, aí eu chego aqui, professor Dalton, como assim? Falei, gente, não dá. Aí, só que assim, eu quebrei aquela barreira que eu tinha de achar que ele era tão sério, mas não é. O professor Dalto foi um querido, meu Deus, que professor, que experiência, uma coisa que eu comentei bastante com as meninas e com uma outra colega que a gente conheceu lá no congresso também, foi a questão do fato do professor Dalto ser o nosso avaliador, e ele ser, entre os 3 que estavam ali, o único a comentar o nosso trabalho. Não só o nosso, mas no caso da minha sala, dos 20 e alguma coisa que tinha lá para apresentar, ele foi o único professor que comentou. Então, assim, eu fiquei super privilegiada, porque ele chegou a ler meu artigo, ele viu o que era, o que a gente queria apresentar, não só o meu, como das meninas também. Ele viu qual que era o tema, ele leu, e ele levou ali a crítica necessária e também a sugestão para o meu trabalho. Isso foi muito bom para mim. Eu já anotei todas as dicas que ele me passou, inclusive eu comecei a escrever um outro artigo, a primeira coisa que eu olhei foram as dicas que o professor Dalto deu. Eu falei, isso aqui não vai cair, não me pegam mais com isso aqui jamais, isso aqui eu já estou eliminando aqui, que foi uma dica super preciosa, valiosa. E eu quero agradecer demais, tá, professor Dalto, pelas palavras, né, pelo apoio que o senhor nos deu ali, e por estar junto com a gente, né, não só ali como um avaliador, mas assim como um professor mesmo, que estava ali para nos apoiar, assim como o professor Paulo. E, enfim, pessoal, é isso. Eu quero deixar aqui meu abraço. Estou morrendo de saudade de vocês. Quando que a gente vai se encontrar de novo? Qual que é a cidade? Eu estou já querendo saber, que eu já estou preparando artigo novo para a gente viajar pelo Brasil e pelo mundo afora, apresentando artigo científico. Obrigada, gente.
Legal. O Alfredo tem, né? Cadê o Alfredo? Tem informação importante para a gente aí, né, de um evento em 2024. Não é isso, Alfredo? O próximo pode ser aqui em Orlando, é só organizar. Já a gente vai ter o evento da Ambra aqui e vai ser um prazer recebê-los todos aqui em Orlando, Flórida. Legal. Mesma cidade também, tá? Não vou comparar com Fortaleza, nem competir, não, mas é uma ótima cidade também para conhecer, tá bom? Aqui a gente costuma falar, a Ellen sabe, de aumentar o sarrafo. E Alfredo tem a certeza que o sarrafo da Ambra aumentou muito por causa das mestrandas, né, o professor Dalton aí. Então, isso é muito orgulho, né? A nossa alma mater, né? Valorizar, né, a instituição, e são os frutos. Né? Esse é uma coisa, até eu brinquei lá no final da apresentação, né, que o fim é melhor que o começo, mas não é um fim, né? É um novo ciclo que se abre, né? E vamos adiante aí até o infinito. Boa. Sim. Fala aí, Dalton. Eu só tenho a agradecer as palavras, não sou merecedor de tantos elogios assim da Ana, da Júlia, da Laura, não, de fato não sou, acho que só fiz meu trabalho, o trabalho de vocês estava realmente muito bom. O Alfredo já me conhece há bastante tempo, como ele falou, ele sabe que eu sou bem chato não, criterioso com metodologia, eu fico apontando bastante os argumentos, nós discutimos bastante, eu e o Alfredo, né, sobre várias coisas, e sempre são dados para lá, dados para cá, como você conseguiu tal dado, e é isso que eu acredito, pessoal. Eu acredito que nós, e a Ambra principalmente, já tem uma ideia da qual eu concordo desde o início, que eu sei que o professor Paulo também concorda, e vocês agora, acho que eu as convenci disso, espero, eu acho que o Paulo também as convenceu, de que a nossa atuação depende de dados, depende de apuração, a gente só vai conseguir mudar a nossa realidade com dados, com coisas que a gente consegue explicar, que não, eu acho, sempre me causa um arrepio, você, eu acho isso, eu perguntar, eu acho como, né, eu acordei um dia achando, e o que te baseia a gente fazer política pública, a gente mudar a nossa forma de entender a nossa sociedade, a gente precisa de dados, precisa de metodologia, precisa de pesquisa, e vocês fizeram isso muito bem. Então, na verdade, foi o meu privilégio poder contar com vocês lá, ver apresentações de vocês, passando por experiências únicas que nós só sabemos do que passamos lá em Fortaleza, as coisas boas e as coisas ruins, porque nem tudo é maravilha, viu? Fui andar no último dia, já tinha acabado o evento, no sábado, meu voo era sábado, fui andar na praia desavisado, passei um protetor solar vencido, fiquei inteiro vermelho, parecia um camarão aqui, passando um montão de remédio, uma coisa genial. Então essa cor que vocês é um vermelho natural, né? Então já posso avisar que protetor solar vencido realmente está vencido, não pode achar que tem uma sombra que não tem. Uma questão empírica, tá vendo? Fiz um teste empírico sobre o protetor solar, mas foi um prazer. Eu acho que nós, Alfredo, e conversei isso até com alguns integrantes da chapa eleita no Compete, e eles também apontaram que realmente ali há uma visão de como os trabalhos da instituição estão, de certa forma, se sobressaindo em comparação com os outros. Porque a Ana, a Júlia, a Ellen, elas não estão escrevendo simplesmente por escrever. Não estão simplesmente, eu vou entrar aqui na internet, jogar aqui no buscador, eu vou escrever um artigo e colocar qualquer coisa ali. Não, nossos artigos são replicáveis. Eu falei isso no congresso, elas sabem disso. Cadê metodologia? Cadê replicar? A base de um artigo é ser replicado. Eu mostrar passo a passo como eu fiz, para que pessoas possam seguir o mesmo caminho e chegar ao mesmo resultado. Isso é ciência. E é muito bonito nós estarmos fazendo ciência jurídica no Brasil. E o Paulo foi fundamental nisso, e as meninas que toparam fazer isso também é fundamental. Então eu tenho certeza que desse grupo aqui, a gente vai ver muita publicação, muitos artigos publicados, muitas citações, né, também, mas essas meninas aí voarão longe. Estou muito feliz de fazer para essa trajetória delas. Devolvo a palavra aí para você, Alfredo. Dalton, isso que você está falando é muito, muito interessante, e
vamos dizer assim, um princípio, uma peça fundamental do ponto de vista de produção de conhecimento. E, infelizmente, algumas pessoas confundem as coisas. Então, eu já vi gente que fala assim, mas eu fiz tal coisa e deveria ser assim, campeão, te dá uma notícia. Não é sobre como você gostaria que o mundo fosse. Não é sobre a sua opinião, é sobre como o mundo é e como as coisas funcionam. É isso que o Dalton falou, ou seja, você tem que traçar um caminho, esse caminho, se uma outra pessoa seguir esse caminho, ela chegará no mesmo local. Então, isso é uma estrutura onde a gente precisa ter um conhecimento estruturado, organizado, e esse conhecimento estruturado, organizado, é o conhecimento científico, um conhecimento que ele tem falhas, ele é falível, mas quando ele é feito de forma clara, ele melhora muito. E ele melhora a nossa atuação profissional, não é um conhecimento para ser fora da realidade. Eu acho que tem sempre que lembrar disso. O conhecimento científico ele não deve ser um conhecimento fora do mundo real. A academia não deve tratar de coisas que são inúteis ou separadas do mundo real, né? E eu falo isso porque tem algumas pessoas na academia, e aí como instituição de ensino de fato, pessoas, acaba que a gente percebe muito instituições de ensino se perdendo nisso. Se perdendo no quê? Se perdendo do ponto de vista ideológico, né? Então, na prévia aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente estava tendo uma conversa ideológica, eu e o Dalton, eu com uma visão ideológica, ele uma outra visão ideológica, e está tudo bem. Agora, a instituição de ensino, ela não pode se perder ideologicamente. O trabalho produzido não pode ser um trabalho produzido ideologicamente, que eu queira simplesmente dizer que eu venci e eu escrevi aquilo como eu acho que o mundo deveria ser. Não, a gente tem que estudar o mundo, estudar as coisas e construir esse caminho que o Dalton bem colocou aqui. E eu acho que quando você faz isso, você aprende a fazer isso, você melhora muito todo o trabalho que você faz. Não importa onde você trabalha, não importa o que você trabalha. Quanto mais intelectual for o seu trabalho, melhor ele vai ficar, uma vez que você entenda esse processo de construção de conhecimento. Eu acho que isso é algo que deve ser pensado. E lá no começo, eu acho que o Dalton, o Paulo, o Márcio e a Ellen, várias pessoas comentaram, mas teve alguém que falou alguma coisa sobre os estudantes. Eu sempre comento que uma instituição de ensino ela é tão boa quanto o quão bons são os que nela estudaram, nela se formaram, né? Então, a instituição de ensino ela é boa quando que elas vão pegar assim, 80% das pessoas que se formaram nela, a gente tira os 10% melhores, tira os 10% mais fracos, 80% ali, esse resultado aqui é a qualidade de ensino de uma instituição de ensino. E a qualidade dos professores. Eu lembro que uma vez eu estava num processo seletivo de um professor, só contar uma história breve, e eu perguntei para o professor, falei, vem cá, tem algum doutor que formou contigo, que você orientou? A pessoa tinha orientado dezenas de doutores, tá? Dezenas. Não vou citar o nome da instituição nem o nome da pessoa. E eu falei, tá, me conta alguém que você recomenda que seja bom. Ele falou, bom? Nenhum. E eu falei depois de uma vez, falei, meu Deus, como é que a pessoa trabalha durante anos orientando e formando doutores e ela não consegue recomendar ninguém? Não. Tem que procurar alguma outra coisa da vida, porque certamente trabalhar no ensino é um negócio que deve ser triste, pelo menos para mim seria, ou seja, a essência do meu trabalho intelectual é bem formar pessoas. Aí como é que eu não tenho nenhuma pessoa bem formada, né? Vamos dizer assim. Eu acho que aqui na Ambra a gente tem muito orgulho de várias coisas na Ambra, né? Um principal orgulho que a gente tem é da qualidade das pessoas que a gente forma. Um outro orgulho que a gente tem é que as pessoas que conosco se formam, que possuem o nosso título, gostam muito da gente. E eu sei que a jornada não foi fácil, a gente está aqui conversando, parece tudo legal, né? Tudo fácil, mas não, a jornada ela é dolorosa, e é assim mesmo, porque é a jornada de crescimento. Crescer dói, crescer fisicamente dói, crescer intelectualmente também dói, e dói muito por muito tempo. A dor do crescimento ela existe, a gente precisa entender isso. É que o professor Paulo Nosso estava comentando sobre sorte, né? Ou seja, depois é sorte, mas durante o processo de crescimento é um processo doloroso. Não é isso, meu caro Paulo Márcio?
Exatamente, Alfredo. Então, eu quero, né, chegando aqui ao final, pelo menos da minha fala, parabenizar a Ambra mais uma vez. Eu gosto sempre de ressaltar que quando tirar esse individualismo, que eu costumo ver muito, principalmente na área do direito, mas quando a gente vê, por exemplo, noticiários, a pesquisa da Universidade de Oxford, a pesquisa da instituição, a dissertação que vocês vão fazer é da instituição, vocês são os pesquisadores. Então, eu não posso deixar de parabenizar também o professor Fernando Meneguin, nas aulas de Law and Economics, que, né, leciona a disciplina, que os trabalhos foram desenvolvidos em uma perspectiva de Law and Economics. Também agradecer, parabenizar a Lídia, né, a Leane aí nos bastidores, sempre muito atenciosos e eficientes, e reforçar isso, viu, Alfredo? Sarrafo tá alto, mais alto ainda, e parabéns. Obrigado. Dalton, vamos uma última fala sua para a gente encerrar o nosso evento, depois você passa para os mestrandos. Só tenho a agradecer, pessoal, agradecer a recepção da Júlia, foi sensacional, o companheiro da Ana, da Laura, da Ellen, também todos os bastidores aí da Ambra que sempre ajudaram. Também agradecer, Alfredo, você pelas oportunidades, né, para te falar aqui um pouco da nossa experiência no Comped, é um congresso realmente muito importante, e as nossas mestras aí abrilhantaram esse evento, e agora me resta ficar aqui na torcida para ver elas voando cada vez mais alto, né? A Júlia, inclusive, vai defender uma dissertação, tem que qualificar primeiro ainda, eu sempre lembro ela disso, ela me odeia por causa disso, mas eu tenho que lembrá-la, né? Tenho certeza que será um trabalho incrível, assim como o da Ana, da Ellen, da Laura. E é isso, só agradecer a oportunidade, parabenizá-las novamente. Foi um prazer ver o trabalho de vocês, comentar. Vocês permitiram que eu comentasse, também é importante, que permitir que o outro fale é muito importante, né? Assim, aprender a escutar, aprender a ouvir, né? Eu até lembro de uma conversa que eu lembro sobre aprender a aprender, né? A gente precisa aprender a aprender os conceitos, as discussões. Todas elas foram sempre muito respeitosas, muito atentas, muito dedicadas, né? Não é fácil, né? Uma praia nos chamando e elas lá firmes no evento, assistindo todas as palestras, comparecendo, muita gente consultava na praia, mas não, elas estavam lá se dedicando e lutando a luta justa, que eu sempre falo, por trás para uma academia melhor, e elas são um grande exemplo disso. Só tenho a agradecer. Ana, pela ordem alfabética, eu vou te passar a palavra, então. Bom, eu gostaria só realmente de agradecer, o esforço do professor Paulo, a acolhida da Júlia, que foi assim sensacional. A gente até brinca, Alfredo, que eu selecionei e falei que ela era embaixadora da Ambra aqui no Brasil, porque ela tomou isso com uma propriedade, né? Receber a gente bem e mostrar para a gente os encantos de Fortaleza, sem prejuízo do nosso compromisso, porque a gente teve um compromisso muito intenso de palestras e também da apresentação. A gente participou das apresentações dos colegas. Agradecer também ao professor Dalton, que foi uma feliz surpresa, né, em conhecê-lo e ter o meu trabalho avaliado por você. As suas ponderações foram assim, necessárias e até te traz um problema, né? Porque eu já estou assim pensando, mando a mensagem, não mando, porque eu tenho um artigo que eu queria muito, né? Então a gente, né, cria aquela vontade de realmente ter como referência, porque realmente foi muito importante. A gente sabe que não é só o trabalho técnico, né? Existe também o lado humano, como o professor Paulo e a Ellen falaram. Isso é uma coisa que fez com que a gente não se tornasse apenas conhecidos e da mesma instituição apresentando trabalho, mas amigos. Eu acho que a gente teve uma experiência muito, muito, muito rica e muito intensa disso, né? A gente já estava ali como se nós nos conhecêssemos, e assim foi também como os professores receberam a gente lá, né? Agradecer também a Ambra por essa oportunidade, por ter me aceito lá atrás no mestrado. Eu estou muito feliz de representar hoje a Ambra e, sem dúvida, é uma coisa que eu vou levar na minha profissão, e é um incentivo também para a gente melhorar sempre, representar uma instituição que a gente acredita
que a gente sabe da seriedade e da qualificação dos profissionais que nos ensinaram e nos ensinam até a conclusão do nosso mestrado, né? Não acaba aqui, a gente leva dessa instituição grandes amigos, grandes mestres que nos incentivam e nos valorizam pelo profissional que nós somos, que com certeza nós temos muito também a acrescentar, né? E por fim, as minhas queridas também amigas, aí volto a Júlia, a Laura e a Ellie, que foi assim, uma grande surpresa, uma amizade que a gente, eu até falei para elas que agora meu coração tem o tamanho do Brasil, né? Que cada uma tá num cantinho e a gente agora tem que aumentar o coração porque tem mais gente chegando. Ótimo, Ana. E você, Ellen? Eu faço minhas essas palavras da Ana em boa parte. Quero agradecer muito a você, Alfredo, a iniciativa, né? O tino de ter a percepção da importância de nos iniciar nessa caminhada da produção de artigos científicos, com o auxílio do professor Paulo, que foi primordial, como eu já disse, o empenho, a competência, não há que se comparar o quanto ele foi dedicado e quanto nos auxiliou. E queria fazer uma colocação, uma pontuação, que o meu trabalho foi um dos últimos a serem apresentados, e a avaliação, professor Dalton, ela foi diferente, então eu queria deixar isso claro aqui para vocês. Avaliava-se o conteúdo, fazia-se perguntas sobre o trabalho. Seu trabalho não tem isso, seu trabalho não tem aquilo, por que você não consultou isso? E o meu trabalho, lá não se avaliava a metodologia, pelo que eu percebi, mas o meu trabalho foi o único na sala que não se fez nenhuma pergunta. A única que eu ouvi, professor Paulo, foi: eu discordo de você, Ellen, mas os seus argumentos, eles me convencem. Eu falei isso desde o princípio. O professor Paulo Márcio falou a mesma coisa. E eu fiquei muito feliz, porque sempre foi essa a nossa discussão, onde demonstra, Alfredo, eu queria dizer isso por esse motivo, que ainda que a avaliação técnica que foi feita pelo professor Dalton tenha ficado satisfatória, não digo que perfeita, mas satisfatória, a avaliação do conteúdo, que é um tema que é o homeschooling, que é muito, mas muito cheio de divergências, convence. Então, é aquilo que nós dissemos, não é, eu acordei e achei que não deve haver mais, que o homeschooling não cabe no Brasil. Não é isso. Existem argumentos, existem fundamentos, existem dados. Então, isso é fruto do nosso trabalho, como disse o professor, que não podemos deixar de fazer referência, o professor Fernando Meneguin nos ensinou, nos auxiliou a entender a legística, entender a análise econômica do direito, então queria registrar isso aqui também, e o trabalho de todos, e por fim, dizer que sim, as minhas queridas, amadas amigas, né, o coração realmente é do tamanho do Brasil, espero poder receber a todos um dia aqui em Belo Horizonte, vai ser um prazer. Professor Dalton, o professor está aqui, nós já vamos só juntar, né, professor, aqui, porque o sarrafo está alto, Alfredo da mesma forma, a satisfação enorme poder um dia tê-los aqui, e se não for aqui, que seja em outro lugar, mas que nós nos encontremos e possamos nos abraçar novamente, que é a melhor parte de tudo, é o abraço. Satisfação enorme, muito obrigada, gente. Diga lá, Júlia, você que foi proclamada, né? Ganhou o título de embaixadora pelas outras pessoas, né? Não foi você que se deu esse título, né? Foi os colegas que colocaram a embaixadora Ambra. Então, fale aí um pouco, depois passa para a Laura. Ai, gente, eu também só tenho a agradecer a vocês. Eu faria tudo de novo, do mesmo jeitinho. Eu queria que a estada de vocês aqui fosse imperfeita, então eu me programei, deixei meus filhos à disposição não, deixei meus filhos com outra pessoa, né, para eu poder estar com vocês o tempo que fosse necessário. Sei que cada um aí abdicou de alguma coisa para estar aqui, então não poderia ser diferente. Eu tinha que fazer ser 3 dias incríveis para vocês, né? Professor Dalton, não te odeio, eu fico lisonjeada de você ser meu orientador. Professor Paulo, muito obrigada por toda
toda a palavra que o senhor dirigiu a gente. Motivação, fé. Nossa, mas foi essencial. E a Ambra, por proporcionar isso, né? Sem a Ambra, como é que a gente fazia? A gente não se sentiria capaz de fazer isso, né? A gente ouve muito dos professores o quão difícil é chegar onde certas pessoas estão, e agora a gente vê que a gente está nesse caminho, e eu só tenho a certeza de que pelo menos eu quero chegar lá. Eu acho que as meninas também querem. A gente tem a mesma força de vontade para chegar até muito longe, né? Então é só gratidão mesmo a todos vocês, as meninas. Nossa, é uma amizade que se construiu aqui, que vai durar por muitos tempos. Obrigada, gente. Ótimo, Júlia. E você, Laura? Comenta um pouco conosco. Então, eu quero agradecer também a oportunidade, primeiramente a Ambra, né, por ter nos proporcionado esse PPO maravilhoso, que eu já estava meio desesperada, porque eu estou concluindo minha dissertação, falei, cadê meu artigo científico? Aí, de repente, surge o PPO, né, assim, abrindo as portas para a gente. Fico muito agradecida, quero agradecer as meninas, de forma geral, assim, todas, assim, aprendi demais com elas. O congresso lá, o Comped, embora eu tenha ido com esse propósito de apresentar o artigo, foi muito além. Eu ganhei uma amizade de todos e de todas, e também a troca de experiências que eu tive com as meninas também, a gente pôde estar bem próximas, né, e assim, o aprendizado que eu tive com elas foi que eu vou levar para toda a vida, para minha carreira, inclusive. Quero agradecer também ao professor Dalton, tá, professor, obrigada. Eu agora, sim, quero estar próxima também, igual a Júlia, igual acho que foi a Ana que falou aqui, né, que não sabe se pergunta, se não pergunta. Eu estou na mesma coisa aí, na mesma interrogação. Não sei se eu pergunto para ele se esse novo artigo tem uma metodologia, mas, enfim, eu quero, assim, aprender mais com vocês, assim, me sentir honrada de ter tanto o professor Dalton como o professor Paulo tão próximo da gente, né, e a gente poder falar de diversas situações, tanto questões de profissional, como questão também da nossa vida, né, da nossa cidade, e foi muito legal. Inclusive, professor Paulo, quero agradecer, né, pelo senhor ter nos proporcionado nos introduzir na carreira de artigos científicos, né, que agora a gente só fica pensando qual o próximo tema que a gente vai produzir, e eu não sei se o Alfredo vai falar alguma coisa, se teremos outros PPOs, não sei como que vai ser agora essa questão do PPO, eu já sei que eu estou dentro, quero participar, e quero aprender ainda mais, claro, me desenvolver e levar para a minha vida profissional. Quero agradecer, obrigada. Ótimo, Laura. Sim, a gente vai ter outros PPOs, fique atenta, e daí, mesmo você agora já caminhando para a jornada de sair do mestrado, muitos dos programas, projetos que a gente tem, PPO, PET, tem outras coisas, tem o NEA também, eu acho que você poderia falar com a Leane para entrar no NEA, depois também é um caminho interessante. Eles permitem a participação dos alumni. Alumni, para quem não sabe, é o conjunto de pessoas que tem um diploma de uma instituição. Então, os alumni da AMBA são um conjunto de pessoas que têm um título de mestre pela AMBA, eles podem participar da maioria dessas iniciativas, tá bom? Eu fiquei com eu acho que eu sei a resposta, mas eu acho que é bom esclarecer. Então, pergunta para o Dalton. Dalton, vamos entender um pouco como é o processo de avaliação para algum artigo ser aceito no Comped, né? E aí a minha pergunta é, você fez avaliação de algum dos artigos de alguém da Ambra, ou você comentou sobre os artigos enquanto você estava no GT? Explica para a gente esses dois momentos, o momento de avaliar para o artigo ser aceito e o momento do GT ali, qual era o seu papel. E a pergunta, você avaliou algum artigo da Ambra? Se puder responder também, enfim. Olha, Alfredo, claro, respondo sim. Ana, pode me importunar, a Laura também não me importuna, podem mandar os artigos, analisarei com o maior prazer. Essa pergunta é muito importante, Alfredo. Obviamente, eu não avaliei os artigos das alunos da Ambra porque haveria um de interesse,
Tá? Então, eu me declararia suspeito, obviamente, se a situação ocorresse. Já para o Comped declarei que era professor de mestrado da Ambra, então não poderia, né, avaliar qualquer artigo da Ambra nessa condição. O que eu fiz foi, por ser um dos coordenadores do GT, foi ler os artigos que lá iam ser apresentados e comentar naquela oportunidade. Mas os artigos foram aceitos por outros avaliadores que não por mim. Então, todas essas nossas alunas, a Ana, a Ellen, a Júlia Laura, tiveram uma análise de outros avaliadores que aprovaram seus artigos e os endereçaram para o GT, que por uma coincidência, por uma questão temática, eu estava como coordenador. Né? Inclusive, não coube a mim ou a qualquer membro da Ambra encaminhar esses artigos para uma publicação específica, ou não, esses artigos sairão publicados nos anais do Congresso, também é importante dizer isso. Então, é mérito total dessas alunas a aprovação dos seus artigos, e eu, como membro do coordenador do grupo de trabalho, coube a mim apenas ler esses artigos e comentá-los, assim como todos os demais, naquela oportunidade de 2 horas e meia que nós tínhamos para debater esses assuntos. Quanto ao que deve ter um artigo para ser aprovado, o professor Paulo sabe disso, né? Decore salteado, aí é um mestre em Compeds, tem aí dezenas de Compeds já na sua trajetória, mas o que o próprio edital do Comped dizia era que a metodologia era fundamental. Então, eles exigiam um resumo, né? Contexto de metodologia, um problema de pesquisa, seus objetivos, sua justificativa, e que o trabalho tivesse ali alguns itens importantes, como introdução, um referencial, e, obviamente, conclusão. E na conclusão, deveria retomar a metodologia, os objetivos e o problema. Esses são os elementos essenciais para que um artigo seja aprovado no Comped ou seja aprovado em qualquer revista científica. Tive essa fala lá e a repito. Não tem como esperar publicar um artigo científico, não tem metodologia. Eu não posso chegar para uma vez e falar, olha, eu não tenho problema de pesquisa, eu não tenho metodologia, não tenho objetivo, mas eu quero publicar. O que vai acontecer? Você vai receber um desk reject, ou em português, né, uma rejeição editorial já da mesa, né, nem vai ser avaliado por um avaliador de científico o seu artigo. Então, eu basicamente utilizei os critérios que o próprio Comped forneceu, lá tem o edital, no 30º, sempre o edital do que eles avaliam. Então, qualquer pessoa que queira participar do Comped ou de qualquer evento científico ou publicar numa revista, sempre analisem quais são os editais, quais são os critérios de submissão, o que você deve observar para ter mais chance de ter um artigo aceito. E lembrando, se você eventualmente estiver numa condição de parecerista, avaliador e conhecer a pessoa a qual você está avaliando, você deve se declarar suspeito. Eu não conhecia, né, nenhum dos artigos, né? Na verdade, é até curioso falar isso. Os artigos, quando foram submetidos, né, para análise do próprio Comped, você não recebe o nome dos autores, então você só analisa os nomes, mas lá estava claro que não era ninguém da Ambra University. E na própria discussão do trabalho na sala de aula, por assim dizer, você recebe o resumo de um lado e o artigo de outro. Então, você tem que fazer o casamento. Os artigos em si não é a priori que você consegue saber quem é o autor desses artigos. Você tem que fazer lá um intercambiamento, vendo o que está no resumo, então para ver você consegue associar, mas não é uma associação tão simples assim. Então, só para deixar claro que os trabalhos foram aprovados e enaltecidos sem qualquer participação deste professor que simplesmente aplaudiu a quadra desses trabalhos. Ótimo. Só ao longo da conversa eu falei, é bom a gente esclarecer, porque vai aparecer alguém que vai comentar, mas também o professor que escolheu os artigos foi o professor da Ambra. Não. Então, daí, enfim, a avaliação para ir para o Comped é uma etapa anterior. Dalton estava coordenando a discussão ali no momento. Aí, obviamente, nesse momento de coordenação, coordena-se dos artigos que foram aprovados. Então, são situações distintas. O artigo foi aprovado por algum avaliador que a gente nem sabe quem foi que avaliou o artigo de cada uma das pessoas, enfim, mas foi algum dos avaliadores do evento. Bem, gente, eu parabenizo vocês, agradeço Ana, Ellen, Júlia, Laura, que aqui estão. Outros colegas também publicaram no Comped, não conseguiram estar aqui conosco. Agradeço e parabenizo o professor Paulo Márcio e o professor Dalton, que já está aqui há muito tempo. Paulo Márcio, nós nos conhecemos há menos tempo do que o Dalton, mas está chegando e já está se tornando uma pessoa bem próxima e conquistando espaço aqui na Ambra. Parabenizo vocês e digo que continuem assim, continuem
publicando, continue organizando o conhecimento de vocês e divulgando o conhecimento de vocês externamente. O que a Ambra puder contribuir, nós estamos sempre à disposição. Tá bom? Um abraço a todos.